Vamos lá. Primeiro, iluminismo. Primeira coisa, né? Um dos primeiros conteúdos aí que nós vimos, a Revolução Inglesa, iluminismo, tá? Em relação ao iluminismo, o iluminismo ele vai criticar fortemente a questão do mercantilismo, tá? Ele critica o mercantilismo por conta nós estamos nesse momento, a gente está falando do século XVIII, né? O regime absolutista ele está em alta na Europa, tá? Pelo menos até o século XVIII, até o final da Revolução Francesa. Então, o que o iluminismo vai pregar? Ideias de liberdade, tá? Principalmente liberdade econômica. No caso do Adam Smith, ele vai pregar essa liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade individual, tá? Então, uma característica econômica do antigo regime, esse antigo regime que é o regime absolutista, o iluminismo vai, então, criticar esse poder absoluto do rei. Então, é importante nós entendermos isso, tá? Que o iluminismo, os pensadores iluministas, então, eles vão criticar esse poder absoluto do rei. Principalmente o mercantilismo, que é essa política econômica, essa intervenção do rei na economia, tá? Nós temos principalmente essa crítica. Então, o iluminismo vai criticar a igreja, enfim, né? O poder político do rei, que é o poder absoluto, e o que o iluminismo prega é a liberdade. Liberdade individual, a liberdade religiosa, a liberdade econômica, tá? E uma característica do antigo regime, ou regime absolutista, esse antigo regime, quando fala em antigo regime, a gente está falando do regime absolutista do rei, dos reis, dos monarcas, aí no século XVIII, porque o iluminismo ele acontece no século XVIII. Então ele vai criticar o mercantilismo, que é a principal fonte de renda a principal política e fonte de renda do monarca absolutista é o mercantilismo. Nós já vimos isso, onde o rei interfere na economia. Então, o iluminismo vai criticar isso. Talvez a característica econômica do antigo regime, tá? Porque na prova está antigo regime, vocês já sabem que é o regime absolutista. Tá? Então, os iluministas vão criticar esse mercantilismo, que é uma característica econômica, onde o rei faz interferências na economia e não dá liberdade econômica. É isso. O mercantilismo, nós não temos liberdade econômica. O rei não dá liberdade econômica para os burgueses, por exemplo. Tá? Professor, Oi. fala que mercantilismo é o do rei, não é? O mercantilismo é a política econômica do rei, onde o rei interferia na economia, tá? O rei interfere na economia. Essa interferência do Estado, tá? Se cair assim, interferência do Estado na economia, você já sabe que é interferência do rei na economia. Então, tá, vamos lá. Por exemplo, o iluminismo tem nessa questão da liberdade. Nós temos o John Locke, que é o não que seja o principal, mas um dos principais pensadores iluministas é o John Locke. O John Locke ele vai propor então criticar esse regime absolutista, onde não tem liberdade. O John Locke ele é um iluminista, ele defende os direitos naturais de cada um, os direitos individuais. E o John Locke também vai defender a propriedade privada, tá? Ou seja, o objetivo principal de todos os pensadores iluministas é a liberdade. Defendem a liberdade. O John Locke, por exemplo, vai defender a propriedade privada e os direitos naturais de cada um. Ele defende que cada homem, cada ser humano,
ele tem direito natural, já nasce com esse direito. Essa é a defesa do John Locke, que é um dos pensadores luministas aí. Então, o professor, ele vai defender a população por ele cobrar os impostos e tal, e ele também vai defender a propriedade privada? Isso, John Locke, exatamente. Tá? Tudo bem até aí em relação ao luminismo? Sim. Tá, vamos lá. Agora, vamos falar sobre a Revolução. Até anotei algumas coisas aqui para falar, para ficar mais fácil de a gente, de eu falar para vocês. A Revolução Inglesa. Nós temos as duas revoluções, a puritana e a gloriosa. Porque o correto é falar revoluções inglesas, né? Lá no século XVII. Então, primeiro, nós não podemos esquecer que no final da Revolução Puritana, nós temos a execução do Carlos I. O Carlos I, então, ele é executado após a Revolução Inglesa, que também podemos considerar uma revolução civil, uma guerra civil na Inglaterra. Então, depois da execução do Carlos I, vai entrar no poder, então, o Oliver Cromwell. Professor, Oi. o Carlos I é executado depois de qual? Da Revolução Puritana, tá? Porque tem a Revolução Gloriosa ainda. A Revolução Então, Inglesa... ele foi executado depois da Revolução Puritana? Isso. Ah, tá. Não, Puritana. não, olha só, veja bem. Nós temos revoluções inglesas. Temos duas revoluções, a Puritana e a Gloriosa. O Carlos I vai ser executado depois da Puritana. São duas revoluções dentro do chamado revoluções inglesas. Por isso que é no plural. São duas revoluções. Primeiro a Puritana, depois a Gloriosa. A Puritana ele foi executado depois da Puritana. Isso, depois da Puritana. Tá? Tá bom. Então, quando o Carlos I é executado, ou seja, o descontentamento, o parlamento, coisa e tal, quando ele é executado, quem entra no poder é um cara chamado Oliver Cromwell. Então, nesse momento, a Inglaterra vai passar por um período de república, vai passar por uma experiência republicana. Vai durar de 8 a 10 anos aí, tá? Então, quem vai entrar no lugar, tá? É o Oliver Cromwell, que ele fazia parte do exército e tal, ele fazia parte do parlamento, enfim, ele era um dos contras esse absolutismo do rei. Tá? Oliver Cromwell entra no poder e nós temos um período de república. Depois, o Oliver Cromwell vai morrer e vai entrar o filho no lugar dele. Professor, Tá? Oi. quando o Oliver Cromwell ele entrou, você falou que a população, coisa assim, passaram por uma mudança. Foi a população mesmo? Então, vai passar por nesse período muda o regime político, né? Quando o Oliver Cromwell entra, tá? A Inglaterra acaba passando por uma experiência republicana, porque sabemos que a Inglaterra era uma monarquia. Então, nesse momento que o Oliver Cromwell entra no poder, após a execução do Carlos I, durante a Revolução Puritana, o Oliver entra no poder. Então, a Inglaterra passa por um período de república, chamado também de República de Cromwell, passa por um período republicano, mas depois, quando o Cromwell morre, o filho dele vai entrar, mas o filho dele não vai ter tanto... Mas o Cromwell, ele foi executado ou ele morreu? Não, o Cromwell não, Cromwell morreu mesmo. Morreu mesmo. Quem foi executado foi o Carlos I. Aí vai entrar o filho do Cromwell, né? Depois que o Cromwell morre e tal. Mas o filho do Oliver Cromwell, ele não tem aquele pulso firme político igual o pai. Ele vai ser facilmente destituído do poder, tá? Ou seja, aí quem vai votar? O Carlos II, que volta no lugar professor, mas como é o nome do filho do Oliver Cromwell? Não, o nome dele não tem problema. O importante é que depois desse período republicano, quem vai entrar no poder, quando retoma a monarquia, depois do período republicano, nós temos uma retomada da monarquia. Mas veja bem, o Carlos II entra, tá? O Carlos II entra no poder, retoma a monarquia, mas de forma mais o quê? Mais ponderada. A monarquia já não tem tanto poder quanto antes do Oliver Cromwell. Tá bom?
Quando ela volta, já não volta com tanto poder, tá? Mas depois do Oliver Cromwell que vai entrar o filho dele. Como eu falei, o filho dele não tem tanta força política assim. Então ele vai ser... E depois do filho... Entra o Desculpa Carlos II. estar te atrapalhando, professor. Antes o Carlos II, que volta, ou seja, então restaura a monarquia, a famosa restauração dos Stuart, né? Restaura a monarquia, mas de forma, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, de uma forma mais fraca a monarquia. Tá? Não, Porque... Desculpa, estou te atrapalhando, professor. Pode falar. Não, pode falar. Depois que o filho do... Saiu o Carlos I, depois entrou o Cromwell. Depois dele foi o seu filho, foi? E o filho Cromwell, E depois do filho, voltou o Carlos II. Isso, exatamente, tá? Aí, o Carlos II foi a dinastia Stuart. Isso, não, então, quando o Carlos II volta, significa restauração dos Stuart. É restaurada a monarquia na Inglaterra, mas a partir desse momento ela é restaurada a monarquia, mas a monarquia volta um pouquinho mais fraca já. Aí nós vamos ter a Revolução Gloriosa, que não teve derramamento de sangue, tá bom? Então, seguindo aqui, nós temos que entender... Professor. Oi, fala. Quando voltou Carlos I, aí voltou a ter... Não, Carlos II volta. O mesmo... Carlos I foi executado. Carlos II. Pode falar. Aí, a volta do Carlos II significa a restauração dos Stuart, restauração da monarquia. Tá? Vamos pegar essa parte então, para entender. Ó. Carlos I é executado. Beleza. Executado, quem entra no poder? O Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell sai, entra o filho, mas vai ser um curto período de tempo. Porque o filho dele não tem o mesmo poder político, o mesmo pulso político para conduzir a Inglaterra, assim como ele. Quem vai entrar no lugar, então, depois, tem a restauração dos Stuart, Carlos II. Mas então a dinastia Stuart, eles tinham tipo uma aliança. Não sei se eles eram parentes ou eles tinham alguma coisa com o Carlos I e o Carlos II. Porque se o Carlos I e o Carlos II eram da monarquia, e quando a dinastia Stuart voltou à monarquia, eles tinham alguma coisa. Sim, mas foi restaurado. Porque, veja bem, o filho do Cromwell não tinha tanto pulso forte para conduzir a Inglaterra quanto o pai. Então ficou fácil de restaurar a monarquia novamente. A restauração dos Stuart, o Carlos II. Tá bom? Então os Stuart, eles não queriam... Volta ao poder, isso. Eles voltaram porque foi fácil de invadir. Exatamente. Tá? Mas a monarquia volta de forma mais fraca, podemos dizer assim. Tá? Aí depois que vai ter a Revolução Gloriosa, que nós vamos ver mais à frente. Vamos lá. A Revolução Inglesa, ela também é chamada de Guerra Civil, né? Um conflito entre o parlamento e, não esqueçam disso, a Revolução Inglesa foi um conflito entre o parlamento e o rei. Tá? Já vimos isso. Já caiu algumas questões sobre a Revolução Inglesa na última prova, na P1, né? Então, dá uma estudada legal nessa parte da Revolução aí, tá? Da Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa é tida também como uma guerra civil, ou Revolução Puritana, foi um conflito entre o parlamento e o rei. Não esqueçam disso aí. Tá? Por favor, professor. Foi um conflito entre o parlamento e o rei. Não foi a Revolução Inglesa que foi puritana? Então, Revolução Inglesa. Revolução Puritana, ou Revolução Puritana. Porque, pessoal, são duas revoluções. Por isso que é revoluções inglesas, no plural, porque são duas. Tanto a gloriosa quanto a puritana são revolução inglesa. Mas então a gloriosa e a puritana tiveram conflito com o rei. Isso. Tanto a puritana quanto a gloriosa. Por isso que só fala inglesa. Isso, as duas. Tá. Por isso que é inglesas, revoluções inglesas, por conta no plural, porque são duas revoluções. Primeiro a puritana e depois a última gloriosa. A gloriosa foi mais ponderada, né? Não teve derramamento de sangue, coisa e tal. Então, isso ao longo do século XVII, tá? E depois, nós temos aí um curto período de república,
Depois, nós temos, só repetindo então, nós temos a Revolução Puritana, tá? Depois, o Cromwell entra no poder, ele institui uma república, porque sabendo que a Inglaterra é monarquia. Depois, o Carlos, esquece o filho do Cromwell agora, esquece para não complicar, esquece o filho dele. Depois do Cromwell vai entrar então o Carlos II, vai restaurar a monarquia, mas de uma forma um pouquinho mais fraca na Inglaterra, tá? Dentro dessa questão ainda do iluminismo, falando sobre o iluminismo, nós temos ali os chamados fisiocratas, tá? Não esqueçam disso aí, tá na apostila lá, depois dá uma lida para dar uma reforçada, os chamados fisiocratas. Quem que eram os fisiocratas? Os fisiocratas, eles diziam que o que gera renda, o que gera riqueza é a agricultura, tá? A agricultura que vai gerar riqueza, já contra as ideias do Adam Smith. O Adam Smith dizia o seguinte: o trabalho gera riqueza. Já os fisiocratas, tá? Eram pensadores, também tá dentro dessas ideias iluministas. Os fisiocratas, eles acreditavam que a agricultura, o trabalho com a terra vai gerar riqueza. Já o Adam Smith fala que o trabalho, de forma geral, independente do trabalho, o trabalho que vai gerar renda, vai gerar riqueza. Os fisiocratas diziam... Onde tá falando sobre eles? Depois eu falo para vocês aqui, porque agora o tempo está muito curto aqui. Falta 6 minutos já para acabar. Tenho que concluir aqui. Depois eu mando lá no grupo também as páginas, tá? Tá bom. Espera um pouquinho só. Mas qual é o nome deles mesmo? O Adam Smith. Adam Smith e qual outro? Não, o Adam Smith e os fisiocratas. Os fisiocratas são muitos, né? Então, não... Espera um pouquinho só. Em que página? Não falei a página ainda. Depois eu vou falar no grupo, falei. Depois eu vou falar no grupo lá. Professor, eu tô te perguntando porque eu tô anotando tudo para a prova. Então, o Adam Smith, ele fez o quê? O Adam Smith, ele fala que o trabalho gera riqueza. O trabalho gera riqueza. Isso é o Adam Smith fala. Já os fisiocratas... Ele fala que o trabalho gera riqueza. Os fisiocratas dizem que a terra que gera riqueza. Tá? Que a terra gera riqueza. Vamos lá, então. Eu não estou te ouvindo direito, mas entendi mais ou menos o que você falou. Vamos lá. Então, nós temos lá a Revolução Puritana dentro dessas revoluções inglesas. Primeiro, a Revolução Puritana, depois a Revolução Gloriosa. Tá? A Revolução Gloriosa, ela vai então destituir a monarquia. Tá? A Revolução Gloriosa destitui a monarquia inglesa e a Inglaterra, então, vai passar a ser uma monarquia constitucional, onde nós temos o poder limitado do rei. Já falamos muito sobre isso. O poder do rei vai ser limitado, ou seja, o rei vai ter que seguir uma constituição. Tá? Aí nós temos o poder do rei limitado. Tá? Isso já na Revolução Gloriosa... Oi? Depois do que o poder do rei vai ser Depois, no limitado? final da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa... a Revolução Puritana vai destituir... Aconteceu o quê? A decapitação do Carlos I. Essa é a Revolução Puritana. Na Revolução Gloriosa, a Inglaterra... Depois da Revolução Gloriosa, a Inglaterra torna-se uma monarquia constitucional, onde o rei tem poderes limitados. Tá? Isso depois da Revolução Gloriosa. O rei tem poderes, poder dele fica limitado. Então, daí o termo monarquia constitucional. O rei tem que seguir uma constituição. Através de uma declaração chamada Declaração de Direitos, chamada do inglês Bill of Rights, significa Declaração de Direitos. Tá?
Isso já na Revolução Gloriosa. Nós temos que entender que as revoluções, por isso que é as revoluções inglesas, que foram duas. Primeiro a puritana, a puritana vai decapitar o Carlos I, vai matar o Carlos I, e depois a Revolução Gloriosa, que no final da Revolução Gloriosa, a Inglaterra passa a ser uma monarquia constitucional, onde o rei tem poderes controlados, o poder do rei é controlado. Tá? Voltando a falar ainda sobre o iluminismo ele aconteceu no século XVIII, tá? Não esqueçam disso, século XVIII. E isso vai acabar o quê? Influenciando várias revoltas aqui no Brasil, por exemplo, tá? Mas vamos falar mais de iluminismo. O Montesquieu, por exemplo, ele vai propor o que então? Ele propõe a tripartição dos poderes, aquela famosa a tripartição dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, enfim, tá? O legislativo, o executivo, o judiciário e o poder e o judiciário, executivo e legislativo, né? Eles atuam de forma independente, tá? Ou seja, independente entre si, tem autonomias entre si. Isso é o Montesquieu, que é um dos pensadores iluministas aí. E tem o John Locke. Então, o Montesquieu, ele propõe a tripartição dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, e o John Locke é a favor da propriedade privada, da liberdade individual. Tá, outro assunto aqui, primeira revolução industrial. Não confundo, tá? É a primeira, nós vamos ver na prova, a primeira revolução industrial. Tá. A primeira revolução industrial ela tem uma característica importante que foi o uso do carvão. Mas por que foi na Inglaterra? Por que a primeira revolução no século XVIII, primeira revolução aconteceu também no século XVIII, por conta que a Inglaterra ela dispunha de muita matéria-prima naquele momento, matéria-prima como carvão, depois transformava-se carvão em energia a vapor, né? E tinha também uma burguesia muito forte na Inglaterra por conta essa questão do controle do poder do rei acabou facilitando o advento da Revolução Industrial, ou seja, essa questão de controlar o poder do rei, tá? Isso lá desde o final da Revolução Gloriosa, no final do século XVII, essa questão de controlar o poder do rei, isso surgiu uma grande burguesia também, tá? Então, por conta de matéria-prima e uma burguesia atuante, isso colaborou aí com o desenvolvimento da Revolução Industrial no século XVIII, tá? Por conta de matéria-prima, abundância de matéria-prima, carvão, principalmente o carvão, depois esse carvão se transformava em energia a vapor, né? Isso acabava colaborando aí para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Estou falando da primeira Revolução Industrial, tá? Para a gente finalizar aqui, deixa eu ver um assunto mais aqui. Tá. O trabalho, por exemplo, o trabalho nas fábricas, né? Nós sabemos que era um trabalho forçado, né? Trabalho não tinha hora extra, muitas vezes crianças, mulheres trabalhavam nas fábricas com salários muito baixos, né? Muito acidente, porque lidavam com muitas máquinas, crianças tinham acidentes com as crianças, ou seja, o trabalho infantil, não tinha hora extra, essas leis trabalhistas, não tinha nenhum tipo de lei trabalhista, trabalho insalubre, ou seja, muito barulho nas fábricas. Insalubre significa que fazia mal, né, para as pessoas, não tinha hora extra, enfim, não tinha nenhum tipo de direito trabalhista que tem hoje. Quando um trabalhador se machucava, por exemplo, não tinha nenhum tipo de indenização, tá? Eles viviam
numa situação totalmente insalubre, significa que não tem nenhum direito. Via muito barulho, deve sabe que não tinha nenhum direito, não tinha direitos trabalhistas como nós temos hoje, né? Para fechar aqui mais uma parte do iluminismo, em relação ao iluminismo e à Idade Média, só para a gente fechar. Os iluministas, pessoal, nós temos que entender que eles pregavam a liberdade, tanto econômica, tanto religiosa, tá? Pregavam a liberdade econômica, liberdade religiosa, a liberdade individual. O que eles queriam combater, então? Combater essa questão, essa cultura medieval, tá? Que vinha lá da interferência da igreja na vida do indivíduo, tá? Quem queria combater, professora? Os iluministas. Eles eram totalmente contra essa intervenção. Combater essa questão da interferência religiosa na vida da pessoa, interferência política. Então, no geral, o iluminismo ele pregava a liberdade do indivíduo para ser o que quiser ser. Liberdade religiosa, liberdade econômica, tá? Diferente lá do período medieval, onde a igreja comandava, né, influenciava diretamente a vida do homem medieval. Já o iluminismo vem totalmente contra isso. O iluminismo ele quer dar liberdade para o ser humano, a liberdade individual de cada ser humano. É isso que o iluminismo pregava. Os pensadores iluministas queriam a liberdade. Tá? Quando falar em iluminismo, vocês lembram de liberdade. Todos os pensadores eles pregam a liberdade do indivíduo, liberdade individual, tá? E assim vai. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Deixa eu fazer chamada aqui.